O maior grito da sua alma não é o de falha, mas o de eu poderia ter feito mais. Você sentiu um toque, ouviu uma voz, mas a vergonha ou a dúvida o silenciaram. O que acontece quando o potencial encontra a culpa? A inércia. Mas eu digo a você, o chamado de Deus ainda está de pé. A experiência universal do cristão chamado é a sensação de ser menos. Como Isaías, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Isaías não estava se comparando com a vizinhança. Ele estava na presença da santidade pura. É o contraste que revela a nossa mancha. A dúvida é natural. Como Deus me usaria com este passado, com este temperamento, com estas falhas? Mas Deus não repreendeu Isaías pela confissão. Ele a respondeu com um ato de purificação. O serafim voou com uma brasa viva tirada do altar. Essa brasa não veio da terra, veio do lugar da expiação. Sua purificação não é um processo que você inicia, é um ato de Deus que você aceita. O chamado não exige perfeição prévia, exige rendição à purificação dele. A brasa toca os lábios, a iniquidade é tirada, o pecado é perdoado. Somente depois Isaías ouve a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6:8. A voz do chamado só é ouvida claramente após a voz da condenação ser silenciada pela graça. O palco está montado, o chamado está aberto. A visão de Isaías ocorre no ano em que morreu o rei Uzias. 1. Uzias reinou por 52 anos, trazendo estabilidade e prosperidade. Sua morte foi um terremoto político, uma crise de fé e segurança. Muitas vezes, o nosso chamado só desperta quando o nosso rei Uzias, nossas seguranças, nosso status, nosso conforto, morre. Deus usa a instabilidade para nos forçar a olhar para cima. Quando a crise terrena atinge o pico, Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Judá pode estar vazio, mas o trono de Deus, jamais. Quando você perde sua referência humana, ele se torna sua única referência divina. O remédio contra o medo e a insegurança é uma dose massiva da soberania de Deus. Isaías vê criaturas celestiais clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Verso 3. A verdadeira adoração, a que move o céu, nasce de um temor reverente, não de uma familiaridade displicente. Para ouvir o chamado, precisamos estar na atmosfera da adoração santa. Deus pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus sabe quem Ele quer enviar. Ele está fazendo um convite à parceria. Ele busca uma resposta voluntária. Ele já tem o poder. Ele busca a nossa disponibilidade. Isso é o chamado. Uma oportunidade de coparticipar do plano eterno, movido por uma resposta humana. O chamado não é uma linha reta. É uma jornada repleta de curvas de desânimo. Os gigantes da dúvida são a prova de que Deus usa pessoas em crise, não apenas pessoas em triunfo. O desânimo é a sua humanidade. A fidelidade é a divindade dele. Pense em Moisés. Ele tinha problemas de oratória e um passado de assassinato. Ele perguntou: quem sou eu? Êxodo 3:11. Ele se via como um fugitivo. Deus o via como um libertador. O chamado adormece quando damos mais crédito à nossa carteira de identidade terrena do que à identidade que Deus nos dá. Deus não corrigiu sua fala. Ele prometeu a sua presença: eu serei contigo. Pense em Pedro. Após negar Jesus 3 vezes, ele estava destruído pela culpa. Ele voltou à pesca. Sua alma gritava: eu sou desqualificado. Jesus não o lembrou da negação, mas da missão. Apacenta as minhas ovelhas. A restauração não ignora a falha, ela a supera com um propósito. O chamado de Deus é mais forte que o seu maior erro. Pense em Jonas. Ele fugiu. Ele tinha medo do sucesso do plano de Deus. Temia que Nínive fosse perdoada. Seu problema era o orgulho e o senso de justiça própria. O chamado adormece quando a nossa teologia se torna maior do que a misericórdia de Deus. A fuga só levou Jonas para o local de maior isolamento antes de ser vomitado de volta à missão. O padrão é claro: dúvida, medo, fuga, seguido por um encontro com a soberania, graça,
E então a reafirmação do chamado. Não deixe que a sua falha de ontem silencie o seu "eis-me aqui" de hoje. A purificação foi um ato. A resposta de Isaías é uma escolha. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Ele se posicionou. O seu "eis-me aqui" é o fim da barganha. Não podemos dizer, eu vou, mas só para as nações, ou eu vou, mas só se for no púlpito. Disponibilidade é aceitar a missão nos lugares mais visíveis e nos mais invisíveis. O chamado adormece na espera por algo maior. Comece onde você está. A resposta, eis-me aqui, é o triunfo da fé sobre o medo. O medo é como um cachorro latindo. Ele é barulhento, mas raramente morde se você simplesmente continuar andando em direção ao seu destino. A resposta, eis-me aqui, é a sua coleira de fé no medo. O medo pode estar na plateia da sua vida, mas ele não pode estar no palco principal. Se Deus te chamou, Ele te capacita. A verdadeira fé não é a ausência de tremor, mas o caminhar mesmo tremendo. Seu "eis-me aqui" deve ser um ato de fé. Não espere sentir-se pronto. Espere sentir a presença de Deus. A capacitação dele é o motor. A sua fé é o ignição. Este é o momento. O caos pode estar cercando você. A voz da indignidade pode estar gritando. Mas a pergunta de Deus está ecoando. Quem há de ir por nós? Se o seu chamado está abafado, se a chama se tornou cinza, levante-se espiritualmente. Não existe aposentadoria para o chamado de Deus. Vamos nos posicionar juntos. Vamos restaurar o que foi roubado pela culpa e pelo desânimo. Eu te convido a colocar a mão no seu peito ou levantar a sua mão como um sinal de entrega total. Vamos orar. Senhor, hoje eu ouço tua voz que clama, acima de todo caos e de toda culpa. Eu não sou perfeito, mas fui purificado pela tua graça e pelo teu sangue. Eu rejeito o espírito de timidez e de engano. Diga seu nome. Libero o meu, eis-me aqui perante ti. Envia-me, Senhor. Restaura a chama, restaura a visão, restaura a coragem. Capacita-me. Eu me consagro a ti, hoje, de novo, para fazer a tua vontade, onde e como quiseres. Em nome de Jesus, amém. Vá em paz e cumpra o seu chamado. O chamado de Deus ainda está de pé sobre você.